6h06, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Muito obrigada pela sua companhia, você que acordou cedinho. Já vai começar o seu dia bem informado aqui no Manhã no Ar. Se quiser interagir com a gente é muito simples. É só ir até a nossa rede social, vai até o Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo em todo o mundo através do nosso aplicativo, a Crítica Play, se você ainda não tem. Ele está disponível para os sistemas Android e iOS. Por lá você acompanha todo o nosso conteúdo ao vivo, além de conteúdos extras feitos exclusivamente para você que nos acompanha pela internet. E a gente começa essa edição com reportagens da área policial, porque 3 pessoas foram presas no Nova Cidade, suspeitas de roubar uma motocicleta. Com eles foi encontrada uma arma de fogo. Avenida Curaçao, Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, uma das mais extensas e principais vias aqui do bairro, que vai até ali a Avenida Margarita, que também é uma das principais vias aqui do Nova Cidade. 9 da noite, um homem está pilotando a moto dele, uma Bis, em sentido a Margarita, quando 2 indivíduos, identificados como Guto Farias de Almeida, de 27 anos, e também Micael Ferreira Duarte, de 21 anos, abordam essa vítima. Micael, armado, manda um homem descer da moto e os dois roubam e levam a moto do dono até o bairro da Cidade de Deus, da rua Santa Isabel. Os dois guardam a moto na casa. Aí então, populares, denunciantes, ligam para policiais do 13º DIP, informando que tinha uma moto guardada ali. Foi então que policiais do 13º DIP, no dia seguinte, foram até esta casa, na rua Santa Isabel, na Cidade de Deus, e encontraram Guto Farias de Almeida, de 27 anos, com a moto. A Bia estava lá. Aí então, Guto confessou à polícia que tinha roubado a moto juntamente com o Micael Ferreira, de 21 anos. A polícia então conduziu aí o Guto até o 13º DIP juntamente com a moto. A polícia, em patrulhamento pela Cidade de Deus, nas proximidades inclusive da delegacia, encontrou Micael em via pública. Micael então foi conduzido ao 13º DIP. Micael triste, dizendo que estava devendo a boca, que vão matar ele. A polícia então perguntou a ele cadê a arma do crime. Foi aí que Micael informou aos policiais que a arma estava guardada lá no Monte Sião. Sabe com quem? Com Williamar Fonseca Oliveira, de 27 anos, estava lá na rua Israel. A polícia então foi até a casa de Williamar Fonseca e encontrou a arma, um 38, com 4 munições intactas. Aí a polícia também levou o Williamar até o 13º DIP. Os 3 já possuem passagem pela polícia? São pessoas perigosas, doutor? O Guto ainda não, o Micael, quando era menor de idade, já tem uma passagem, e o Williamar também já responde a uma outra posse ilegal de arma de fogo. Quando a polícia chegou até eles de imediato confessaram, ou tentaram aí fugir, ou negaram? O Micael tentou fugir, né? Foi preso em via pública, né? E graças às nossas diligências, a colaboração da população de bem daqui da nossa região, que sempre nos municia de informações que facilitam o trabalho policial. Mas o Guto ele não confessa a autoria desse crime. Ele diz que alugou a casa para o Micael e esta casa aí foi o local onde ele guardou essa moto. Os 3 aí estão flagranteados, né, pelo crime de roubo, o Guto e o Micael. O Williamar foi flagranteado pelo posse ilegal de arma de fogo. Os 3 estão na associação criminosa. O Williamar disse à polícia que receberia R$100 para guardar a arma em casa. Agora, os 3 ficaram sem a moto, não vão andar pelas ruas de Manaus e nem praticar assaltos e vão aí para audiência de custódia. E no Monte das Oliveiras, uma dupla foi presa suspeita de tráfico de drogas. A polícia chegou até eles após uma denúncia da área, após um morador da área denunciar a venda ilícita. Um deles até tentou fugir e se desfazer dos entorpecentes, mas foi alcançado pela guarnição. Os policiais da 15ª SINCOM estavam fazendo o patrulhamento de rotina na Avenida Sumaúma, no bairro Galileia, quando receberam uma ligação anônima dizendo que 2 homens estavam comercializando drogas.
A informação dizia que esses dois homens, um de boné e um de camisa laranja, estavam comercializando drogas aqui na rua Beija-Flor, no bairro Monte das Oliveiras. A polícia pegou essa informação, chegando aqui no local, e identificou esses dois homens com essas características. Na hora da abordagem, um acabou se entregando e o outro tentou fugir. Quando foi tentar fazer a abordagem, um deles ainda tentou correr. Entretanto, a guarnição conseguiu alcançar, esse outro tentou correr e tentou se desfazer de um embrulho, né? E quando a guarnição foi verificar do que se tratava, percebeu que eram substâncias entorpecentes, né? E mais uma quantia em dinheiro, ali o que caracterizava que realmente a denúncia era certa, né? Estavam comercializando entorpecentes. Então a guarnição deu voz de prisão e conduziu até o 6º DIP. Os dois foram identificados como Ismael Mendes, de 34 anos, e Gabriel Pereira, de 23 anos. E um trio suspeito de roubar R$75 mil de uma casa lotérica no município de Altazes, no interior do Amazonas, foi preso em flagrante. Na casa onde os três estavam, além do dinheiro roubado, a polícia apreendeu 1 quilo de droga. Os 3 suspeitos foram presos pela Polícia Militar no município de Altazes. Eles foram identificados como Elisângela Queiroz, de 34 anos, o Alex Marques, de 25 anos e o Jackson Santana, de 25 anos. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o trio teria envolvimento em um assalto que foi registrado na manhã de segunda-feira em uma casa lotérica no município de Altazes. A Polícia Civil soube desse assalto e, em seguida, iniciou-se as diligências no município de Altazes. A Polícia Militar soube do assalto depois que a gerência da casa lotérica denunciou o caso. A dinâmica deste crime teria acontecido da seguinte forma: Alex e Jackson teriam chegado em uma comunidade em uma motocicleta. Nas imagens das câmeras de segurança dessa casa lotérica, é possível perceber toda a ação desses 2 suspeitos. Preste bastante atenção nessas imagens. Os bandidos entram na casa lotérica e, em seguida, eles abordam os funcionários. Já anunciam o assalto, se revelam. Provavelmente, eles já estariam monitorando esse local. E em um momento oportuno, eles invadiram e em seguida já anunciaram o assalto. As vítimas relataram para a polícia que os 2 estavam armados. Eles entram em uma sala e começam a ameaçar as vítimas que estavam no local. Em um cofre, eles levaram mais de R$70 mil. Colocaram o dinheiro em uma mochila e fugiram. A gerência da casa lotérica denunciou o caso para a polícia. Os policiais militares fizeram buscas pela área, mas eles não conseguiram localizar os suspeitos. Os moradores da comunidade denunciaram esses bandidos através de uma denúncia anônima. A polícia soube do endereço de Alex e de Jackson. Eles estariam em uma casa no município de Altazes. Os policiais se deslocaram até o local e conseguiram apreender aproximadamente 1 quilo de drogas, entre cocaína e também pasta base de cocaína, além de maconha do tipo skunk. A polícia também conseguiu recuperar todo o dinheiro que foi levado da casa lotérica. No momento que esses bandidos foram presos, eles relataram para os policiais uma terceira pessoa que estaria envolvida nesse assalto, a Elisângela Queiroz, de 34 anos. A polícia conseguiu chegar até essa suspeita. Os bandidos foram levados para a delegacia. Eles devem responder por tráfico de drogas, formação de quadrilha e roubo majorado. E mais um posto de combustíveis foi alvo de criminosos aqui na capital. Dessa vez, o caso foi registrado na Avenida Itaúba, na Zona Leste. A dupla envolvida diretamente no roubo e o dono da moto usada no assalto foram presos. O crime aconteceu aqui na Avenida Itaúba, nesse posto de gasolina, que fica aqui no bairro Jorge Teixeira.
Era por volta de 2 horas da madrugada. Segundo a polícia, 2 homens em uma moto entraram por aqui e abordaram o frentista que estava trabalhando nesse posto de gasolina. A dupla pediu a renda do horário e mais o celular da vítima. Ao todo, esses 2 homens levaram R$ 1.400. Na sequência, esse frentista acionou a polícia, que chegou aqui no local. Os policiais da 30ª SICOM constataram que havia acontecido um roubo realmente. E na ajuda com esse frentista, acabaram localizando o celular da vítima. A guarnição foi acionada através do CIOPS, informando que acabara de ocorrer um roubo no posto ATA da Avenida Itaúba, Jorge Teixeira. Então a guarnição deslocou lá, entrou em contato com as vítimas, os frentistas, e eles informaram as características. Que era uma motocicleta vermelha, que tinha chegado lá com o pessoal armado e efetuado um roubo de R$ 1.400 mais celular particular do frentista. E aí a guarnição solicitou, né, a senha do celular dele do Google e começou a rastrear e identificou e localizou o local onde estava o celular, onde estava batendo. A localidade dava no bairro Nova Floresta. A polícia foi até o local, chegando na residência, viu que a moto estava lá. E lá na residência encontraram Eliel do Nascimento, de 24 anos. Na hora da abordagem, Eliel disse que não participou de nenhum assalto, mas que havia emprestado a moto para um amigo. Mas ele sabia onde esse amigo morava. A polícia pediu para que Eliel levasse eles até essa localidade. Durante o percurso, eles passaram aqui pela Avenida Itaúba e encontraram o amigo de Eliel lanchando bem perto desse posto de gasolina. E aí ele estava com uma certa quantia e foi questionado se ele estava participando do crime, e ele de pronto já confessou que teria feito o roubo ali no posto. Esse amigo de Eliel foi abordado, ele foi identificado como Renan Lopes, de 19 anos. Ele acabou confessando que participou do crime aqui no posto de gasolina. Mas ele disse que não participou sozinho. Ele teve ajuda de um outro comparsa, identificado como Luiz Guilherme Reis, também de 19 anos. Renan levou a polícia até a localidade de Luiz, que também era nas proximidades do Nova Floresta. Os 3 acabaram sendo detidos, foram levados para o 30º Distrito Integrado de Polícia. Com eles foram encontrados pouco mais de R$ 500 e mais o celular da vítima. E no bairro Coroado 1, moradores também reclamam da falta de segurança e dos constantes assaltos registrados nas paradas de ônibus. Segundo eles, os criminosos costumam aproveitar o momento em que os carros param em frente ao ponto para agir. Os constantes assaltos em paradas de ônibus têm deixado a população em alerta. Os criminosos não têm mais horário para agir e as pessoas que dependem dos transportes públicos ficam cada vez mais à mercê da violência em Manaus. Aqui no bairro Coroado, não faltam relatos de assaltos a pessoas que aguardavam pelo coletivo. E ainda existem aquelas paradas que superam o número de roubos, como esta, aqui na Avenida Beira Rio, que é a porta de saída de uma escola. Apesar da avenida ser uma das principais vias de acesso no bairro, segundo os passageiros, os assaltos por aqui ocorrem diariamente. Muitos deles já até mudaram de rotina por conta da onda da criminalidade. No caso, eu mudei minha rotina por causa do assalto, né, constante nessa parada de ônibus, entendeu? Que virou rotina. Tá sendo assalto, acho que toda semana é um assalto aqui. Então, eu fiquei um pouco traumatizado e mudei minha rotina para 2 paradas abaixo, onde o fluxo de pessoas é maior. Você foi assaltado aqui nessa parada? Sim, sim. Como é que aconteceu a situação? Eu vim levar meu filho, como todos os dias levo, para a aula, né? Aí nesse dia tinha eu e mais 5 pessoas na parada de ônibus, onde chegou uma moto, né, com 2 indivíduos, e onde ele anunciou o assalto e levou todos os pertences das pessoas, entendeu? E em seguida, o meu filho estava comigo, saiu correndo, entendeu? Porque eu nunca vi uma arma, né, apontada na frente dele, entendeu? E não foi só eu, prejudicou até meu filho, que hoje em dia ele vê essa parada e ele não quer nem atravessar nessa parada, ele vai para outra. Ficou traumatizado com a situação. Uhum. E isso é revoltante, né?
Os passageiros informaram que um dos principais fatores que agravam a situação é o estacionamento irregular de veículos de grande porte em volta da parada, o que torna o local visado pelos bandidos. A nossa produção recebeu fotos registradas pelos usuários dos transportes no momento em que o local está rodeado por caminhões. E apesar de já terem entrado em contato com as autoridades, até o momento nada foi feito. Além do assalto, tem esse problema que também prejudica essa parada, porque eles encobrem a parada de ônibus, ou se você está sendo assaltado, ninguém vai saber, porque está sendo encobrido, entendeu? E não é um veículo pequeno, é veículo de grande porte, ônibus, caminhões, entendeu? Que param, fica aqui a noite e dia. Segundo relatos, os passageiros suspeitam que os bandidos sejam os mesmos em diferentes casos. Sempre aparecem bem vestidos, utilizando roupas sociais e com uma motocicleta específica. E apesar de existir uma unidade policial a cerca de 5 minutos do local, as vítimas se sentem desamparadas pela segurança. São as mesmas pessoas, entendeu? Eles vêm com uma moto do modelo XRE Honda, de cor escura, uma placa fantasma, que a gente já checou que é de Brasília, e a numeração é PHE 3882, e são muito perigosos, entendeu? Quando eles param, o assaltar, eles já vão muito agressivos, entendeu? Já vão ameaçando, empurrando, entendeu? Então, a gente fica temeroso, entendeu? E um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na invasão Coliseu, que fica lá no bairro Jorge Teixeira 3, na Zona Leste. A vítima estava em casa quando foi chamada pelo nome. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Invasão do Coliseu, comunidade do João Paulo, Jorge Teixeira 3, Zona Leste de Manaus. Estamos na rua Cajá. Hoje a comunidade acordou com uma notícia tenebrosa. Arlisson Tanautos Padilha, de 16 anos, foi morto a tiros na madrugada de hoje. Policiais receberam o chamado às 6h40 e Arlisson já estava morto. De acordo com a polícia, Arlisson estava em casa. Ele mora aqui nessas proximidades. Foi quando alguém de nome ainda não identificado o chamou. Eles foram para um material de construções que tem aqui perto. Foi quando ouviram vários disparos de arma de fogo. Arlisson, então, correu do material de construção para cá. A gente vê aqui, ó, ainda as marcas de sangue. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. De acordo com a polícia, ele não possui passagem pela justiça. Feito a consulta aí do nome do mesmo, ele é menor e não tem uma passagem por nenhum ato infracional, mas informações preliminares consta que ele fazia parte aqui do tráfico de droga. Nesse momento, a criminalística já está ali, o Instituto Médico Legal também está presente para fazer a retirada do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar esse caso. Já já a gente volta a falar dos casos da área policial, porque agora a gente faz uma pausa para falar das oportunidades de emprego. Para você que acordou agora, está precisando trabalhar, não sabe muito bem que vagas estão disponíveis para hoje, não tem problema não, porque a Tamires Claire vai trazer as informações para a gente ao vivo, vem comigo. São várias vagas, quase 200 vagas disponíveis ainda, 2 semanas com um volume muito grande de vagas no Cine, que precisam ser preenchidas o quanto antes. Vamos aqui explicar então para quem está procurando emprego e ouve a gente falar de 188 vagas e fica, como assim? Eu não tenho uma dessas. Como é que essa pessoa faz para se candidatar? Muito bom dia, Tamires. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é bem simples, basta você separar logo os seus documentos, ver realmente se eles estão em dia, atualizados. Se você já fez o seu cadastro lá no Cine, já entregou todos os seus documentos lá no Cine, volta lá e verifica se essas informações estão corretas, se você realmente deu as informações de maneira correta, se você atualizou, se você mudou de telefone, por exemplo, de endereço, volta lá e refaz essas informações para que você possa ser chamado, quem sabe, para uma vaga de emprego. Então já presta atenção nos documentos que você precisa ter em mãos quando você for procurar a vaga na CETRAB ou na Centep. Então você separa o seu RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, PIS, carteira de trabalho. No caso dos homens, tem que levar também a carteira de trabalho. No caso das pessoas com deficiência,
tem também que levar o laudo médico. E esse daí é muito importante dar uma olhada se ele está atualizado, porque ele só vale mesmo por 1 ano. Além disso, você tem que levar os documentos específicos para cada vaga, porque algumas delas pedem algumas coisas diferentes, como por exemplo, se você vai concorrer a uma vaga de motorista, leva a sua CNH para que você possa mostrar realmente que você tem a habilitação e que você tem aquele curso específico para dirigir aquele tipo de veículo. E aí você se dirige a um dos cines. A sede da CETRAB fica ali na Djalma Batista, perto do Amazonas Shopping, perto também no Manaus Plaza. Lá, a maior parte das vagas estão sendo ofertadas, então já acompanha comigo aí quais são essas vagas que estão disponíveis lá na Djalma Batista. Você tem aí vagas para promotor de vendas, são 15 vagas, esse cargo aqui é novo, hein? Tem ainda enfermeiro, 129 vagas, tem barbeiro, analista de departamento pessoal, motorista de caminhão, fiscal de loja e aí tem as vagas também exclusivas para o público PCD, para as pessoas com deficiência. Tem soldador de oxigás, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, auxiliar de mecânica. Aí você vê que muitas dessas vagas exigem apenas o ensino médio completo. Então, você só precisa realmente comprovar isso e, quem sabe, você não concorre a uma dessas vagas. Se você preencher um desses cargos, vai lá e não perde, né, Adriane? A opção para você aproveitar logo cedinho para dar tempo de conseguir um emprego ainda hoje. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E a gente volta a falar dos casos da área policial porque o mototaxista de 41 anos foi preso, suspeito de estuprar uma menina de 13 anos no bairro Adrianópolis. A vítima solicitou uma corrida após passar o dia vendendo bombons nas ruas, mas acabou sendo levada pelo suspeito para a casa dele. Preste atenção neste homem que aparece na sua tela. Ele é Natanael Costa Reis, de 41 anos, mototaxista e estuprador. Ele foi preso por policiais militares depois que uma jovem, uma adolescente de apenas 13 anos, procurou a polícia para contar que tinha sido estuprada por esse mototaxista. Nós estamos com a delegada titular aqui da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Delegada, o que a jovem, a adolescente, relatou para a Polícia Militar? Bom, ela relatou, confirmou aqui nessa delegacia em escuta que no dia de ontem, a família que tem uma dificuldade financeira, a mãe realiza a venda de bombons na rua e pelo fato da mãe estar doente, ela foi trabalhar vendendo bombons. Então, há toda uma situação já irregular. E então, ela teria ficado na rua até por volta de 22 horas, quando decidiu voltar para casa e chamou o mototaxista, pediu uma corrida e, ao invés de levar a adolescente para casa, ele acabou levando a adolescente para outro caminho, levou a adolescente para a casa dele, onde lá consumou o abuso sexual. A adolescente, assim que saiu do local, procurou a Polícia Militar e relatou o fato que, em seguida, foi apurado, confirmado nessa delegacia e ele foi flagranteado por estupro de vulnerável. Agora, delegada, esse suspeito, de que forma ele levou essa adolescente até a casa dele? Sob ameaças? O que ele falava para ela? O que ela contou de fato em depoimento? Bom, segundo o relato da adolescente, ela percebeu que o caminho era diverso do caminho para a residência dela, estranhou, mas ele acabou chegando no local do fato e, ao chegar lá, ela foi constrangida, e abusada sexualmente e, em seguida, ela procurou ajuda. Primeiro pediu uma ajuda a uma terceira pessoa, até que chegou a um local onde estava havendo ali uma abordagem da Polícia Militar e ela levou os policiais até o local do fato. Delegada, como é que é o procedimento a partir de agora? Os dois, tanto a vítima quanto o autor, passam por exames? Os dois são ouvidos também aqui na DEPCA? Sim, os dois já passaram por exames periciais, ela para a materialidade do delito relatado, ele também para que ele possa ser apresentado hoje à audiência de custódia, o flagrante já está finalizado, e aí logo mais ele será apresentado e a Justiça decidirá como que ele vai responder esse processo, se segue preso ou se tem aí o benefício de responder em liberdade. Olha, e ainda segundo informações da delegada titular aqui da DEPCA, é importante, de fato, divulgar a foto desse suspeito por conta da profissão dele, que é mototaxista. A senhora acredita que ele possa ter feito outras vítimas?
Bom, se ele conseguiu pegar uma garota de 13 anos que estava ali pedindo uma corrida e levou para casa dele, efetuou, perpetrou esse crime, então é possível sim que seja uma conduta dele, né, e que haja sim outras vítimas. Certo, delegada, muito obrigado pelas informações. Esse suspeito, depois dos procedimentos cabíveis aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, deverá ser encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. Agora são 6h31, chegou o momento da gente ir ao vivo para FM O Dia. Vem comigo conversar com o Emanuel Cardoso, que já está por lá também, ao vivo. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para quem te acompanha aí na tela da TV A Crítica. Vamos falar da zona sul da cidade, especificamente, que tem vivido momentos de terror nos últimos dias, né? De sexta-feira para cá, pelo menos umas 8, até ontem, pelo menos umas 8 pessoas morreram. Pessoas que tinham envolvimento com tráfico de drogas e outras pessoas ficaram feridas em confrontos. E, ao que parece, está acontecendo uma guerra aí de facções, mais uma vez. Uma guerra de facções que normalmente existe dentro dos presídios, tomando conta das ruas e assustando todo mundo na Zona Sul. E a gente vive esse movimento, né, Adriane? Lá em 2017 a gente teve 2 grupos, né, o Comando Vermelho e o outro grupo lá do PCC, do Rio de Janeiro também, lá do Rio de Janeiro não, São Paulo. Então, essa guerra que a gente viu nas ruas ia acontecer, culminar com aquela situação dentro dos presídios. Depois nós acompanhamos um outro desdobramento disso, com o FDN se desmembrando de Comando Vermelho, e depois a gente acompanha a própria FDN se desmembrando, e agora nós estamos vendo o Comando Vermelho tentando, ou pelo menos voltando ao controle de algumas áreas do tráfico de drogas, reação por outro lado, e a população no meio de tudo isso. Registrando, inclusive, porque nós temos desde ontem imagens circulando de criminosos nas ruas da Zona Sul e outras áreas da cidade, gritando, chamando palavrões, atirando, provocando inimigos e com palavras de ordem. Imagens como esta que quem acompanha a gente pela televisão consegue ver neste momento. Bandidos, inclusive com camisas da mesma cor, né? Alguns com camisas amarelas, e o que parece feito de propósito, talvez para que eles se reconheçam no escuro e não atirem uns nos outros, e falam de paz. Eles gritam o nome da quadrilha da qual eles fazem parte e dizem, agora é paz. Eu assisti, Adriane Diniz, esses vídeos com atenção, viu? Um deles, por exemplo, a imagem não chega a mostrar, mas a impressão que eu tenho é que está passando algum cidadão e o cara diz assim para ele, deita, 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 e não fala mais nada, é sinal de que o cidadão teve que deitar. Em um outro momento, passa alguém de moto por eles, e quando essa pessoa de moto passa por eles, que parece ser um morador de uma dessas áreas, aí um abre a boca, diz o nome da quadrilha que pertence e em seguida diz, agora é paz. Faz nem sentido, né, Emanuel? Não é? Como? Agora Como é paz, assim? aí eu tô ameaçando, atirando para cima. A gente colocou o vídeo aqui sem áudio, porque tem tanto palavrão e são tantas ameaças, não tem como a gente colocar agora para que as pessoas tenham acesso. Mas muita gente já viu esses vídeos circulando nas redes sociais. Há informações de que esses vídeos foram gravados em quase 2 minutos de vídeo, uma sequência aí, dando em torno de 1h48, né? Eles foram gravados ali na Zona Sul, no bairro do Crespo. E não só os integrantes dessa facção estão dando esse tipo de recado nas ruas, como o próprio CV, né, o Comando Vermelho. Eu já vi alguns locais da cidade, eu vi no Parque 10 e vi no Adrianópolis, a pinchação como essa que está aparecendo aqui no vídeo com CV. Agora também está em outros lugares e, de acordo com as informações policiais, é também uma forma de mandar o recado. O Comando Vermelho, ele acaba aproveitando o racha dentro da FDN, para se fortalecer, né? Para tomar espaço. Para tomar espaço. Para tomar espaço. Porque quando uma facção se enfraquece, é provável até que alguns membros dela migrem para o outro. O próprio Coquinho, que é apontado pela polícia como líder do CV hoje no Amazonas, ele que é lá do bairro de Santa Luzia, já foi da FDN. É, dissidente da FDN. Já foi da FDN. Então, eles acabam migrando de um grupo para o outro para tentar manter esse controle. Agora, quando se tem um controle e domínio de tráfico de drogas, ele não é feito de qualquer forma. Ele é feito em cima de violência, de muito crime
de muita dor, de muito sofrimento. E aparentemente, Adriane, quando o controle se estabelece, parece que está tudo bem. Mas porque, na verdade, as pessoas estão sob a lei do silêncio. Imagina você, Adriane Diniz, se essas pessoas aquele vídeo que nós estávamos exibindo ainda há pouco, se aquilo fosse na esquina da sua casa, se você estivesse ouvindo tudo aquilo lá, qual é a sensação? A gente que sai de madrugada de casa para trabalhar, né? Assustador. Exatamente. E olha o que tem acontecido nos últimos dias. A gente acompanhou no fim da semana passada aquela situação lá no Mauazinho. Acompanhamos aquela situação lá no Mauazinho, 3 pessoas executadas, outras 4 feridas. Se eu não estou enganado, teve mais um que chegou a falecer no hospital depois, eu não tenho certeza dessa informação, mas de certeza o que nós temos são 7 pessoas atingidas por um grupo que invadiu o Mauazinho. Antes um pouco dessa invasão lá no Mauazinho, 4 foram presos na colônia Antônio Aleixo e, de acordo com a polícia, eles se preparavam para fazer uma dessas incursões no Mauazinho. Mas esse outro grupo, que seria aí de umas 20 pessoas, isso aí a polícia não conseguiu impedir e pelo menos parece que apenas um foi preso. Aí depois o que a gente teve? A gente teve mortes no Morro, mortes no Crespo, lá no Cajual, e aí a Zona Sul virou esse ambiente, esse clima que nós estamos acompanhando agora. Eu não sei se você percebeu, mas nesta noite, nesta madrugada, já estavam circulando outros vídeos de outros tiroteios. São informações que a gente está atrás para apurar, para checar, para verificar se de fato ocorreram, onde ocorreram, ou seja, a polícia fez incursões, né? A Força Tática, na segunda-feira, prendeu 7 de 10 pessoas que teriam reagido contra os policiais, atiraram contra os policiais logo depois de uma tentativa de duplo homicídio na Zona Sul também. Dessas 7 pessoas presas, 2 tinham participado dessa tentativa de homicídio e o argentino foi preso. No meio deste bolo, no meio desses 7. Inclusive na fotografia, nós apresentamos na TV A Crítica ao vivo essa coletiva de imprensa da Força Tática. Ele está com a camisa azul listrada e sem bermuda. Depois ele foi apresentado ontem pela Polícia Civil como tendo participação em pelo menos 5 execuções dos últimos dias, começando por aquela que ocorreu aqui em Petrópolis e foi caminhando na direção da Zona Sul. Ele, como integrante de um dos grupos que se manifesta contra esse movimento de avermelhar a cidade do Comando Vermelho. Então, olha a situação que nós estamos de novo envolvidos, Adriane Diniz, e esse é o momento das autoridades agirem, porque é o momento em que os grupos estão se movimentando. Essa disputa neles das ruas, ao mesmo tempo que deixa a população amedrontada, também faz com que eles se revelem as áreas que eles estão com interesse, as áreas de conflito, as áreas onde o crime está efetivamente estabelecido, porque se não é o crime que está estabelecido num local onde eles passam mais de 2 minutos gritando, atirando, ameaçando e não aparece ninguém, não aparece nenhuma autoridade, nada. Eu só posso pensar, Adriane Diniz, que nesta área, essa de fato é uma área vermelha, é roxa, dominada. É dominada. Dominada pelo tráfico de drogas, né? Por essas organizações. Se eles estivessem pichando só as paredes, sujando só as paredes, mas eles estão sujando, além das paredes, estão sujando as ruas de sangue, manchando as ruas. E aí tem gente que diz, estão matando um ao outro, beleza, deixa eles se matarem. O problema é que no meio deles se matarem, tá você de casa, tá o seu filho, tá? Você não pode ir numa taberna com tranquilidade, você não pode sair de casa. Quem está namorando na Zona Sul, então, nem sai direito por medo, né? Porque pode acontecer em qualquer local. A gente já viu gente sendo morta dentro de lanchonete, gente sendo morta na frente de casa, gente sendo morta dentro do trabalho. Enfim, está acontecendo em qualquer local. Então, no meio dessa troca de tiros, ninguém está imune, ninguém está protegido. O secretário de Segurança Pública, na reportagem hoje no Jornal A Crítica, disse que tem reagido, que já conseguiu prender 12 pessoas no meio desse confronto aí, mas a resposta ainda é muito tímida diante dessa ocupação que eles fazem, como a gente vê no vídeo, como a gente está relatando para os ouvintes, né? De parar onde bem entendem, atirar para cima e fazer ameaças, que é aquele tom que as organizações criminosas, que o tráfico de drogas realmente faz. É de impor medo.
e, através desse medo, conseguir imperar naquela região. E, Adriane Diniz, isso que você fala de que pessoas inocentes podem ser vítimas desse movimento, isso não é hipotético, isso não é... Você não está falando... Exatamente. A gente tem, inclusive, nessa reportagem da Joana do Jornal A Crítica, a informação do Giovanni Ferreira Pérez, que foi assassinado na rua Santa Etelvina, na zona norte da cidade, e de acordo com a investigação da polícia, ele não tinha nenhum envolvimento com o crime. Era trabalhador, mas foi confundido. Foi confundido. Nós estamos falando do Giovanni. Tem um outro também que eu tenho minhas dúvidas, viu, Adriane? Lá do Crespo, aquele que foi morto no momento em que fechava a lanchonete em que estava trabalhando. Eu não sei, Adriane, mas é difícil a gente ver traficante trabalhando em lanchonete. Esse foi morto quando fechava o local de trabalho lá no Crespo. Eu também tenho minhas dúvidas em relação à participação dele no crime ou nessa criminalidade toda que nós vemos nas ruas, Adriane Diniz. Esperar, então, uma resposta do poder público, né, do setor de segurança, para mostrar, de fato, quem manda na cidade. Porque o que a gente tem visto, infelizmente, é que o crime consegue imperar, principalmente em algumas zonas. E não adianta só dar aquele cala-boca, né? Porque o que acontece é que as próprias facções ficam quietas, mas é porque elas já se resolveram ali. Já tomou conta dessa área, já tomou conta daquela. Aí, quando eles estão satisfeitos com esse resultado, fica tudo quieto. Aí parece que está tudo bem, mas não está bem. Nem um pouco bem. E isso é velado, Adriane Diniz. É uma situação que a população está assim... Olha, no sábado eu estive na Zona Leste fazendo a nossa participação no Alô Amazonas e durante o período que estivemos na comunidade, um senhor chegou comigo, pediu que fizéssemos uma reportagem em determinada comunidade, porque eles estavam sofrendo com muitos crimes. Eu agendei, peguei as informações, passei para a produção, nós marcamos a reportagem, uma equipe foi lá. Sabe o que aconteceu? No momento que a equipe estava lá, alguém chegou, fotografou o local, fotografou o carro de reportagem, o que estava sendo feito. Depois que a equipe chegou, voltou para cá, os moradores ligaram pedindo para não serem identificados, pedindo para a reportagem não ser exibida. Então, essas áreas, tem áreas que estão dominadas, que estão controladas e a população está submetida a isso, né? A população está refém desta situação, dessas circunstâncias. Ok, Manuel, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá bom? Até daqui a pouco, Adriane. Até já. Olha só, a gente vai falar agora de um caso da área policial que aconteceu na zona norte da cidade. A vítima foi uma adolescente de 17 anos, morto a tiros, enquanto praticava arrastões. A Juliana Silva está ao vivo, tem outras informações para a gente. Vamos conversar com a Juliana. Olá, Juliana, muito bom dia para você. O jovem estava acompanhado da namorada quando aconteceu tudo isso, né? Conta os detalhes para a gente. Exatamente, Adriane Diniz. Bom dia para você que está em casa nos assistindo, falando sobre esse caso policial que aconteceu no bairro Cidade Nova, mais precisamente ali na rua 180, no núcleo 15. O que houve? Um adolescente e mais a namorada de 19 anos, o nome dela é Zaira Zani. Ela estava acompanhada com ele, os dois estavam fazendo um arrastão nessa localidade. Foi quando foram surpreendidos por um morador armado que começou a atirar contra os dois. O adolescente, ele caiu da moto, tentou ainda se esquivar, mas depois ele foi atingido e caiu morto na calçada. A comparsa dele, a namorada, a Zaine, ela tentou fugir, mas foi pega pelos moradores que a seguraram. Esse caso foi aí atendido por policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia e nós temos inclusive uma entrevista com um dos policiais que estava lá e acompanhou o caso. Vamos conferir. Foi repassado que aqui na rua 180 do núcleo 15 tinham ouvido disparos de arma de fogo e não sabiam o que era, se era assalto, se era execução, algo do gênero. Foi quando a gente deslocou para cá, foi quando a gente se deparou aqui com esse nacional.
Então, essa foi a entrevista que o policial concedeu para a nossa equipe de reportagem e a Zaira Zani, ela foi levada então para o 6º distrito, para a delegacia para ser autuada. Os moradores, eles falaram lá para os policiais também que esse mesmo casal tinha passado aí no dia anterior, no caso na terça-feira, pedindo roupas. Os dois, eles estavam passando pelaquela área, pedindo aí, né, com uma sacola de roupas, pedindo essa ajuda, e quando foi ontem, eles retornaram lá e tentaram aí fazer esse arrastão, mas acabou, né, terminando dessa forma trágica também. Os policiais informaram que eles estavam aí acompanhados não, que eles estavam em posse de um simulacro, né, que é aí uma arma falsa utilizada por duplas, né, como essa. Adriane, a moça, como eu disse, ela foi encaminhada para o 6º distrito policial, onde vai ser autuada. Eu volto com você. Tá certo, Juliana, muito obrigada pelas informações. E agora a gente tem imagem ao vivo do nosso drone que está sobrevoando a Avenida Constantino Nery. Por lá aconteceu um acidente bem próximo ao terminal de integração T1. Essas imagens que você está vendo agora são no sentido centro da cidade, né? A gente está... esses carros estão vindo para o centro. Bem do lado esquerdo tem um caminhão de lixo parado. O que aconteceu aí, de acordo com as informações iniciais apuradas pela nossa produção? O carro estava parado, fazendo recolhimento ali do lixo, logo no começo dessa manhã, e veio uma picape em alta velocidade, bateu nesse carro de lixo, nesse carro coletor. O carro coletor foi jogado para a lateral e acabou batendo em uma residência, essa que está aí do lado, que teve, inclusive, o portão quebrado por conta desse impacto. A gente não tem informação sobre feridos ou outros danos. A princípio foi dano material e a pessoa, o veículo envolvido nesse acidente, não está mais no local. Essas são as informações apuradas pela nossa produção desse acidente que aconteceu na madrugada, e tomara mesmo que não tenha sido algo mais grave, que ninguém tenha perdido a vida ou algo do tipo nessa situação aí, porque uma colisão no início da manhã em alta velocidade, né, poderia ter sido muito grave. Essas imagens são feitas agora na Avenida Constantino Nery. O trânsito não chega a ser tão prejudicado, porque o carro está parado do lado direito. O Emerson consegue mostrar o trânsito para a gente agora na Constantino Nery para ver de fato o impacto? Olha, a gente está saindo do terminal de integração, na verdade, é um pouquinho depois do terminal onde aconteceu essa colisão. A gente está aqui do lado esquerdo do vídeo, bairro da Matinha, e o trânsito segue tranquilo nesse horário. Ainda está bem cedo, né? São 6h48, trânsito tranquilo para quem sai do centro da cidade e para quem volta também. Até o próprio movimento dentro do terminal de integração da Constantino Nery é tranquilo nesse exato momento. Daqui a pouco a gente mostra o trânsito em outras áreas da cidade. Porque agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Lá no bairro Parque 10, uma tentativa de assalto acabou com um homem de 24 anos morto. O rapaz estava acompanhado de um comparsa que, apesar de também ter sido atingido pelos tiros, conseguiu fugir. Avenida Alexandre Magno, conjunto Xangri-Lá. Uma área comercial onde a rotatividade de pessoas e dinheiro é grande, o que, infelizmente, acaba atraindo os criminosos. 9h30 da manhã. Várias pessoas estavam neste café da manhã. A movimentação era tranquila, tudo corria bem. Até que 2 suspeitos chegaram em uma motocicleta e estacionaram aqui na frente. Esses 2 homens eram, na verdade, criminosos que vieram aqui para assaltar. Um deles desceu da motocicleta, enquanto o comparsa ficou no veículo para dar cobertura e também para ajudar na hora da fuga. O criminoso, que desceu da motocicleta e estava armado, começou a intimidar os clientes, pediu seus celulares e outros objetos. Os clientes, é claro, ficaram bastante assustados, assim como os funcionários aqui do café da manhã. As vítimas resolveram não reagir. Muitas entregaram seus aparelhos celulares e depois pediram para que os criminosos, para que o suspeito, na verdade, que desceu da moto, não fizesse nada com eles. Esse criminoso, depois que recolheu todos os celulares e os objetos de algumas vítimas, resolveu voltar para a motocicleta. Segundo informações,
da Polícia Militar, mais especificamente dos policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária, um homem ainda não identificado passava pela Avenida Alexandre Magno no exato momento do assalto. Ele viu essa situação, viu o desespero dos clientes e resolveu atirar contra os dois suspeitos na motocicleta. O que já estava no veículo aguardando o comparsa foi atingido por um disparo de arma de fogo, mas mesmo baleado conseguiu fugir nesse sentido aqui da Avenida Alexandre Magno. Já o comparsa dele, identificado como Eduardo Silva Cruz, de 24 anos, não teve a mesma sorte. Ele foi atingido por 2 tiros na cabeça. Depois que levou o primeiro tiro, esse criminoso ainda tentou correr na tentativa de salvar sua vida. Ele chegou até a frente desta residência aqui, que fica algumas casas depois desse café da manhã. Por conta da gravidade do primeiro tiro, ele caiu e foi quando ele foi atingido pelo segundo disparo. Depois disso, esse atirador, ainda não identificado pela polícia, fugiu do local. Já Eduardo morreu e ficou aguardando a remoção do Instituto Médico Legal. É importante ressaltar que quem veio a óbito aqui estava portando uma tornozeleira eletrônica, sabe que já tem 4 passagens pela polícia e hoje, infelizmente, ele cometeu esse crime e veio a óbito. A arma usada pelo criminoso foi apreendida pela Polícia Militar. Junto com a pessoa que veio a óbito, foi encontrado um revólver calibre 38 com algumas munições deflagradas. O parceiro dele, segundo populares informaram, também foi baleado, porém evadiu-se. As investigações do 23º Distrito Integrado de Polícia devem identificar o segundo assaltante que conseguiu fugir. E na zona leste de Manaus, um jovem de 18 anos foi preso em uma área de invasão por tráfico de drogas. Na casa dele, a polícia encontrou também um fuzil que estava enterrado no quintal. 2 veículos com restrição de roubo foram recuperados na área. O flagrante ocorreu em uma área de invasão próximo ao bairro Santa Inês, na zona leste da cidade, por volta das 4 horas da tarde. Na ocasião, uma equipe da Rocan estava em patrulhamento pelo local em uma viatura quando avistou 2 jovens suspeitos. Ao perceberem que iam ser abordados pela polícia, já ficaram um pouco desconcertados. E não era para menos. Com um dos jovens de apenas 18 anos, identificado como Juan Pereira da Silva, foi encontrada uma porção de cocaína. O outro rapaz alegou ser apenas usuário. Durante a ação, Juan levou os policiais até a sua residência, onde foi encontrado mais drogas, munições e um fuzil enterrado no quintal. A gente recebeu uma denúncia através do nosso WhatsApp, denúncia da Rocan, que havia um intenso tráfico de drogas naquela área. A gente desembarcou, foi feito várias incursões. Nós localizamos 2 indivíduos que estavam portando uma quantidade de droga. Em ato contínuo, a gente também recuperou um fuzil que estava na mão desses indivíduos, 762, e foi deslocado ao 14º DIP. Perfeito. Durante essa ação aí, vocês encontraram mais alguma coisa durante essa noite? Porque o local é tido como invasão, que também foi tomada ali pela criminalidade, né? O que vocês encontraram ali mais naquela noite? Sim, em sequência da incursão, nós também localizamos 2 carros que foram recuperados, estavam aí com restrição de roubo e também foram encaminhados ao 14º DIP. Tiveram informações de quem seriam os autores desse roubo no local ou não? Não, mas a Polícia Civil irá entrar em contato. Após a detenção, a dupla foi levada para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Juan foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Já o colega foi apresentado apenas como testemunha. Após os procedimentos, Juan será encaminhado para a audiência de custódia. E uma dupla suspeita de furtar condomínios de luxo aqui na capital foi presa na zona norte de Manaus. Os suspeitos fingiam ser moradores, entravam nos condomínios a bordo de um veículo com placa clonada e abriam os apartamentos usando uma chave mestre. Os mandados de prisão preventiva por furto qualificado foram cumpridos na tarde de terça-feira, em locais distintos no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Durante as investigações da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações, a Polícia Civil constatou que a dupla é apontada de cometer pelo menos 7 furtos em condomínios de luxo aqui na capital amazonense.
Maranhense. Os suspeitos foram identificados como Valdenice de Aquino Silva, de 38 anos, e o comparsa, o João Batista, de 38 anos. Essa investigação teve o apoio também da equipe do 12º Distrito Integrado de Polícia. Delegado, como eles agiam, como funcionava esse esquema criminoso? Certo, Valdenice já é conhecida, né? Já responde a 7 processos criminais pelo mesmo crime de furto. Inclusive tem uma condenação. Então, eles utilizando um Honda Fit, com uma placa trocada, uma placa furtada dentro de um shopping, eles iam até a guarita de alguns condomínios e forçavam a entrada sem se identificar, sem baixar o vidro, induzindo a erro alguns porteiros. Esse era um modo. Outro, ela já tinha acesso a alguns condomínios que, como consta no depoimento dela, ela prestava programas sexuais, então já tinha entrada, já conhecia o condomínio. Então, após a entrada, ela escolhia um alvo, aleatoriamente um apartamento, com emprego de chave mestra, ela e a Julie, que é o João Batista, entravam e furtavam esses objetos de valor, joias inclusive. Quanto tempo que vocês estavam monitorando esses 2 suspeitos? Olha, ressalto que essa investigação começou aqui na DRF há cerca de pouco mais de um mês, quando os boletins de ocorrência começaram a ser registrados em outras delegacias e avocados para cá o procedimento, e outras vítimas que vieram pessoalmente aqui registrar. Então, daí começam as oitivas e a qualificação, e o doutor Guilherme rapidamente representou pela prisão preventiva da mesma. Provavelmente esses suspeitos arquitetavam muito bem esses furtos em condomínios de luxo. Tanto que a gente nota aqui que a Polícia Civil conseguiu apreender todo esse material. A gente percebe aqui o notebook, bolsas de luxo, joias, anéis. Tem também um videogame aqui no local, relógios de marcas, smartphones. Ainda não é possível avaliar todo esse prejuízo. Não, muitos objetos, a maioria de marcas, né, bem caras, são bolsas aí com valores de mais de R$1.000, a gente conhece, óculos de marcas famosas, então aí um óculos desse é avaliado em torno de R$1.500, então como são muitas coisas, joias aqui não dá para precisar quais são joias, ouro mesmo, semi-joias, as pedras preciosas, então não dá nem para a gente avaliar quanto dá isso. Ressalto que ela não responderá por mais um, mas por mais vários processos, porque são vários crimes aqui registrados na delegacia, em datas diferentes. Tem condomínios que foram furtados 2 apartamentos no mesmo dia, e tem outros condomínios que foram em outras datas aleatórias, então cada um será instaurado um inquérito para apurar cada crime. Essas vítimas denunciaram esses casos na delegacia? Sim, vieram registrar o boletim, fizeram o reconhecimento após dos objetos, tudo, o que foi levado, descreveram o que foi levado, então daí que iniciou a investigação. Como procede agora, delegado? Todo esse material aqui foi apreendido. Essas vítimas, elas precisam comparecer aqui na delegacia? Sim, agora será contactado, né, nossos escrivães entrarão em contato com todos os que registraram o boletim, descreveram os bens. Daí a importância de registrar um boletim. Ah, mas eu fui furtado, não sei se vão investigar, não sei se vão recuperar. Então, quem registrou, descreveu, foi levado um relógio tal, uma joia tal, do modelo tal, fica fácil da gente fazer a entrega. Há possibilidades de outros envolvidos com essa dupla? Tem um terceiro envolvido, é o que dirigia o veículo, já foi identificado, ele será indiciado também pelo crime, visto que ele já foi preso por outra delegacia, por outro caso. Então já temos a qualificação, indiciaremos ele, né, indiretamente, e representaremos pela prisão do mesmo. Nesse caso, a Valdenice, ela segue para a audiência de custódia ou ela já vai direto para o centro de detenção provisório? É bom falar isso, porque como tinha uma investigação em andamento há um mês aqui pela DRF, nós representamos pela prisão preventiva dela, então ela não passa pela audiência de custódia porque ela não está em flagrante, os crimes já ocorreram. Então ela vai ser, após o exame de corpo de delito, vai ser recolhida à cadeia pública. Um jovem de 19 anos procurado por envolvimento em pelo menos 3 homicídios que aconteceram nesse fim de semana na zona sul de Manaus foi preso. Um dos crimes foi registrado no bairro Crespo e teve como vítima o dono de uma lanchonete que, segundo a polícia, não tinha ligação com a criminalidade.
Um jovem de apenas 19 anos que teria envolvimento com pelo menos 5 homicídios e 2 tentativas de homicídio que aconteceram no último fim de semana. Ele foi identificado como Darley Salles e foi preso na madrugada de terça-feira pelos policiais da Força Tática. Os PMs receberam informações sobre o paradeiro de Darley Salles. Ele estava com um grupo criminoso. Durante a prisão, Darley teria passado um nome falso aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia. Isso porque ele estava com um mandado de prisão em aberto, suspeito por um homicídio que aconteceu no mês de maio neste ano. Como ocorreu as investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros? Como vocês conseguiram chegar até o Darley? O Darley, no mundo do crime, ele era conhecido como o argentino e inicialmente ele começou traficando drogas, fazendo tráfico de pequena quantidade e com o passar do tempo ele começou a participar de homicídios. Nós temos identificado a participação dele em pelo menos 2 homicídios antes dessa matança que aconteceu na Zona Sul desde a semana passada. E ele foi identificado com testemunhas e foi verificado que ele era o pistoleiro do grupo e, inclusive, neste caso, que nós temos o mandado de prisão dele, ele confessou ter recebido R$2.000 pela prática do crime. A momento que esse suspeito foi apresentado aqui na delegacia, ele chegou a informar que ele não teria envolvimento nessas mortes, mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro já estava investigando o Darley. Foi constatado que ele teria envolvimento aí em uma facção criminosa, que apesar da pouca idade também teria envolvimento com o tráfico. Ele foi preso na madrugada de terça-feira. A polícia conseguiu apreender com ele uma espingarda e também algumas munições. Nós vamos conversar agora com o titular da Seccional Sul, que já está aqui ao meu lado, e ele vai poder dar mais detalhes sobre essas investigações. O Darley foi preso, a polícia conseguiu levantar muitas informações sobre a participação dele em homicídios e tentativas de homicídio. Ele era conhecido aqui na comunidade como argentino. Só 19 anos, né? Causou surpresa também nas investigações, essa pouca idade, né? Como eles estão sendo recrutados logo cedo. E a sociedade precisa entender que nós estamos fazendo nosso trabalho, o sistema de segurança atuou de forma célere, nós conseguimos prendê-los, né, juntamente com a integração com a Polícia Militar já na segunda-feira, por esses crimes, né, que ocorreram desde quinta-feira até domingo na Zona Sul, como retaliação que ocorreu na área do Parque Mauá. Então, existe sim essa guerra entre essas facções, mas o sistema de segurança está trabalhado de forma integrada e nós estamos dando nossa resposta, né? Apreendemos as armas, apreendemos o carro ontem, um Onix branco utilizado em muitos desses homicídios, conseguimos identificar o modus operandi, como é que eles atuavam, como é que eles, a primeira vítima, o local e assim sucessivamente até chegar no caminho percorrido pelas 5 mortes. Nós conseguimos aqui colher algumas informações sobre essas mortes. Inclusive, o Darley teria envolvimento em pelo menos 2 homicídios que foram registrados em uma única noite, na última quinta-feira. Um no bairro Petrópolis e o outro no Morro da Liberdade. No bairro Petrópolis, a vítima, o Patrick de Souza, de 34 anos. No Morro da Liberdade, o Tiago dos Santos, de 29 anos. Além dessas 2 vítimas, delegado, também há uma terceira vítima, o Adailton Souza, de 27 anos, que é aquele microempresário que, inclusive, a imprensa relatou o caso dele. Ele foi morto na madrugada de domingo, estava fechando a sua lanchonete ali quando iniciou-se um tumulto muito grande. Imagens mostram o desespero da população. O Adailton teria envolvimento com algum crime organizado? O que vocês conseguiram levantar? Segundo o próprio relato das testemunhas, né, e nos depoimentos até agora colhidos e as provas,
sobre essa situação. Algumas pessoas que não tinham envolvimento acabaram sendo vítimas. Inclusive, a última morte relatada na Zona Sul, que foi no domingo, já por volta das 16 horas, uma vítima chamada Giovanni, e segundo os depoimentos, seria inocente e por causa dessa situação, teria motivado esse ataque, que seria no Parque, no Cajual, no Prosami do Cajual. Lá no morro. No morro, que houve 2 tentativas de homicídio e que lá que eles foram presos. O Darley Salles, de 19 anos, foi preso. A polícia conseguiu apreender uma arma de fogo e algumas munições. Agora, ele deve ficar à disposição da justiça. E o número de casos envolvendo violência contra animais dobrou no primeiro trimestre deste ano em comparação com 2018. Abandono e agressão são os principais crimes. A Câmara Municipal de Manaus aprovou essa semana uma lei que prevê multa para autores de maus tratos a animais. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Tamires Cler, que já está ao vivo. Na verdade, a Juliana Silva, que está ao vivo. Juliana, essa multa é alta, né? Quanto é essa multa para quem praticar esse tipo de crime? É verdade, viu, Adriane? Essa multa é altíssima e válida, está apenas aí aguardando a sanção do prefeito para ser encaminhada aí para o Diário Oficial aqui da capital. E a multa, ela varia de R$3.000 até R$4.000, um preço alto para quem aí cometer maus tratos contra animais. E todo esse preço aí, ele é calculado baseado, né, no UFM, que é o cálculo, né, que faz aí por conta do município, que prevê os tributos, como, por exemplo, as multas. A gente tem aí uma arte para colocar em tela, para você acompanhar aí quanto que fica mais ou menos esse cálculo, né, baseando aí nessa tipificação de maus tratos de animais. Por exemplo, temos aí maus tratos praticados dolosamente, maus tratos praticados de forma, das mais variadas formas, como vocês estão acompanhando aí no vídeo. Maus tratos com morte, por exemplo, dá R$ 4.109,82. Maus tratos com lesão, maus tratos sem lesão ou morte, dá em torno aí de R$ 2.002, né, reais. Abandono, inclusive, que é algo ainda muito praticado, que parece até que é cultural, né, aqui na nossa cidade, infelizmente. Aí varia de R$ 2.000 a R$ 529,12. Então, esse é o preço que as pessoas agora que praticarem esse crime, né? Porque é uma infração, é um crime que, inclusive, a pessoa está sujeita não só à multa, mas também aí à detenção. Ela vai ter que pagar por isso, né, se maltratar animais, sendo eles domésticos, não domesticados, sendo animais aí de qualquer tipo, né, e raça da nossa fauna, viu, Adriane? E só esse ano aumentou aí os casos, pelo menos 110% do número de denúncias de maus tratos aqui na capital, né? A gente sabe que antigamente era algo que era pouco falado. Hoje já aumentou essa abrangência de discussão, então as pessoas estão denunciando mais, inclusive o número para denúncia é 181, que faz parte, é veiculado à Secretaria de Segurança Pública aqui do estado. Então 181 é o número que você aí de casa pode estar ligando, inclusive sem ser identificado, para fazer a denúncia de maus tratos. Qualquer tipo de animal, cão, gato ou qualquer outra espécie que você tem aí esse conhecimento, que você vê aí nas ruas de Manaus, abandono em feiras, tudo isso é errado. Tem que ter essa punição e agora está apenas esperando a sanção do prefeito para ir para o Diário Oficial, viu, Adriane? Volto com você. E Juliana, tem um detalhe, né? Isso aqui é só uma multa municipal. Isso também tem um processo criminal. O Código Penal já prevê o que maus tratos é crime e crime passível de detenção. Inclusive, no final de 2018, o Senado aprovou lá em Brasília uma punição de até 3 meses de detenção para quem
maltratar os animais. E aí tem agravantes, como a gente mostrou também aqui na própria lei municipal, né? Agravantes que tornam essa pena mais rigorosa, e tem também a aplicação de multa, então se complica ainda mais. A gente noticiou também na semana passada que na Assembleia Legislativa também tramita um projeto que pretende deixar bem rigorosa e aumentar bastante o valor das multas, ultrapassando inclusive, Ju, essas multas aí que definidas pela Câmara Municipal, né? Multas que podem chegar até R$30 mil. E aí então tem já a punição criminal dos maus tratos aos animais, e tem também agora a possibilidade de pagamento de multa. Esse projeto foi aprovado na Câmara com muita tranquilidade, né? Lá na Câmara, inclusive, eu já fiz muita reportagem por lá, que mais tem é cachorrinho ali na frente. E fica muito próximo também do centro de zoonoses da cidade. Então é algo que precisa de ter uma atenção muito grande para esses animais. O projeto estadual prevê que a questão de deixar o animal encarcerado, acorrentado, que isso também poderia causar uma multa bem grande. Eles não querem que use correntes nesses animais. E a lei municipal, aprovada agora pelos vereadores, é essa. Agora, só basta a sanção do prefeito, né? A partir do momento que for sancionado, já começa a valer, né, Juliana? Exatamente, já passa a valer, só está esperando aí a sanção do prefeito, né? E isso é algo muito rápido, viu? Porque depois, Adriane, que passa aí, né, por essa sanção, logo já é encaminhado ao Diário Oficial, já é sancionada essa lei, e aí as pessoas já ficam aí, né, tendo que obedecer, né, constantemente, porque realmente é um absurdo. Já imaginou? Você tem um cão em casa, né? Como a gente entrou ao vivo na rádio agora há pouco, eu conversei com o Emanuel, que também faz parte aqui do nosso programa. Nós abordamos o assunto falando que, de repente, a pessoa ela compra aquele animal pequenininho, fofinho, bonitinho, e quando cresce, né, deixa ele largado, né, no canto aí do quintal, no canto da casa, amordaçado, né, acorrentado aí, e tudo isso gera um sofrimento, não é verdade? Então, você que tem um animal em casa, então, primeiro tem que pensar qual a condição que eu tenho de cuidar desse animal até a morte dele, que não pode ser causada, inclusive, por você. Então, você tem que ter essa consciência a partir de agora, né? Porque quando a lei ela for sancionada, que já está próximo, você vai ir preso e vai pagar multa ainda, viu? Então, quem não quiser ter trabalho com cachorro, gato, que compre de pelúcia, né? Porque vai ter trabalho, vai ter que manter, vai ter que cuidar. Enfim, muito obrigada, Juliana, pelas informações. Se o prefeito não sancionar a lei em 30 dias e também não se manifestar contrário a ela, a própria Câmara pode promulgar depois desse prazo, que é tornar essa lei efetiva, e aí quem tiver qualquer tipo de continuar cometendo esse tipo de infração e for pego, pode, além de responder criminalmente, pagar essa multa que pode ultrapassar R$4 mil. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. Até daqui a pouco. Agora a gente faz uma pausa para o intervalo e na volta o obstetra Armando Andrade Araújo foi condenado por cobrar cerca de R$2 mil para realizar partos na rede pública de saúde. E esse é só um dos processos que ele já é acusado. E ainda o Tribunal de Justiça faz um mutirão de julgamentos e um dos casos de grande comoção é o do homem que matou a esposa na frente dos filhos. Os detalhes eu trago no instante só, não saia daí que eu volto já já.